transmiti-los aos seus filhos, celebrá-los nas reuniões da sinagoga a cada sábado e reforçá-los com seus rituais, porque sabiam que, se não o fizessem, em breve não haveria mais judeus. Eles seriam assimilados nas culturas que os capturavam. E a outra razão pela qual essas instituições sociais eram tão importantes. Eles acreditavam que essas instituições foram confiadas a eles por Deus. Eles acreditavam que abandonar essas instituições seria arriscar suas almas a serem condenadas ao inferno após a morte. Agora, um rabino chamado Jesus aparece de uma região de classe baixa. Ele ensina por 3 anos, reúne um grupo de pessoas de classes baixa e média, se mete em problemas com as autoridades e é crucificado junto com 30.000 outros homens judeus que foram executados durante esse período. Mas 5 semanas após sua crucificação, mais de 10.000 judeus o seguem e afirmam que ele é o iniciador de uma nova religião. E veja isso, eles estão dispostos a abrir mão ou alterar todas as 5 instituições sociais que lhes foram ensinadas desde a infância e que têm tanta importância, tanto sociológica quanto teologicamente. Então a implicação é que algo grande estava acontecendo, eu disse. Moreland exclamou, algo muito grande estava acontecendo. Eu convidei Moreland para passar por essas 5 estruturas e explicar como os seguidores de Jesus as mudaram. Primeiro ele disse, eles haviam sido ensinados desde a época de Abraão e Moisés que precisavam oferecer um sacrifício animal anualmente para expiar seus pecados. Deus transferiria seus pecados para aquele animal, e seus pecados seriam perdoados para que pudessem estar em boa posição com ele. Mas, de repente, após a morte deste carpinteiro nazareno, essas pessoas judias não oferecem mais sacrifícios. Em segundo lugar, os judeus enfatizavam a obediência às leis que Deus havia confiado a eles através de Moisés. Na visão deles, isso é o que os separava das nações pagãs. No entanto, pouco tempo após a morte de Jesus, os judeus começaram a dizer que você não se torna um membro respeitável de sua comunidade apenas cumprindo as leis de Moisés. Em terceiro lugar, os judeus mantinham rigorosamente o sábado, não fazendo nada além de devoção religiosa todos os sábados. É assim que eles conquistariam a conformidade com Deus, garantiriam a salvação de sua família e estariam em conformidade com a nação. No entanto, após a morte deste carpinteiro nazareno, essa tradição de 1.500 anos é abruptamente mudada. Esses cristãos adoram no domingo. Por quê? Porque é quando Jesus ressuscitou dos mortos. Em quarto lugar, eles acreditavam no monoteísmo, apenas um Deus. Enquanto os cristãos ensinam uma forma de monoteísmo, eles dizem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. Isso é radicalmente diferente do que os judeus acreditavam. Eles teriam considerado o auge da heresia dizer que alguém poderia ser Deus e homem ao mesmo tempo. No entanto, os judeus começam a adorar Jesus como Deus, dentro da primeira década da religião cristã. E, em quinto lugar, esses cristãos retratam o Messias como alguém que sofreu e morreu pelos pecados do mundo, enquanto os judeus foram treinados para acreditar que o Messias seria um líder político que destruiria os exércitos romanos. Com esse contexto estabelecido, Moreland foi para o ataque retórico, me perfurando com seu olhar intenso e inabalável. Lee, ele disse, como você pode explicar por que, em um curto período de tempo, não apenas um judeu, mas uma comunidade inteira de pelo menos 10.000 judeus estava disposta a abrir mão dessas 5 práticas-chave que os serviram sociologicamente e teologicamente por tantos séculos? Minha explicação é simples. Eles viram Jesus ressuscitado dos mortos. Embora o ponto de Moreland fosse extremamente impressionante, eu vi um problema na compreensão disso pelas pessoas hoje. Eu disse a ele que é muito difícil para os americanos do século XX apreciarem a natureza radical dessa transformação. Hoje em dia, as pessoas são fluidas em sua fé, eu disse. Elas oscilam entre o cristianismo e as crenças da nova era.
Eles experimentam o budismo. Eles misturam e criam sua própria espiritualidade. Para eles, fazer o tipo de mudanças que você mencionou não seria um grande problema. Moreland acenou com a cabeça. Ele aparentemente já tinha ouvido essa objeção antes. Eu perguntaria a uma pessoa assim: qual é a sua crença mais querida? Que seus pais eram boas pessoas, que o assassinato é imoral. Pense em quão radical algo deve ser para fazer você mudar ou abrir mão daquela crença que você valoriza tanto. Agora, estamos começando a chegar perto. Tenha em mente que esta é uma comunidade inteira de pessoas que estão abandonando crenças preciosas que foram transmitidas por séculos e que acreditavam serem do próprio Deus. Eles estavam fazendo isso sabendo que estavam colocando em risco seu próprio bem-estar e acreditavam que estavam arriscando a condenação de suas almas ao inferno se estivessem errados. Além disso, eles não estavam fazendo isso porque haviam encontrado ideias melhores. Eles estavam muito contentes com as antigas tradições. Eles os abandonaram porque tinham visto milagres que não podiam explicar, e isso os forçou a ver o mundo de outra maneira. Nós somos individualistas ocidentais que gostamos de mudanças tecnológicas e sociológicas. Observei. As tradições não significam tanto para nós. Concedo isso, respondeu Moreland, mas essas pessoas valorizavam a tradição. Elas viviam em um período em que quanto mais antigo algo era, melhor. Na verdade, para eles, quanto mais longe pudessem rastrear uma ideia, mais provável era que fosse verdadeira. Portanto, ter novas ideias era o oposto do que somos hoje. Acredite em mim, ele concluiu. Essas mudanças nas estruturas sociais judaicas não eram apenas ajustes menores que foram feitos de forma casual. Elas eram absolutamente monumentais. Isso não era nada menos que um terremoto social. E terremotos não acontecem sem uma causa. Exibição 4. Comunhão. Batismo. Moreland apontou para o surgimento dos sacramentos da comunhão e do batismo na igreja primitiva como mais evidência circunstancial de que a ressurreição é verdadeira. Mas eu tive algumas dúvidas. Não é apenas natural que as religiões criem seus próprios rituais e práticas. Eu perguntei. Todas as religiões os têm. Então, como isso prova algo sobre a ressurreição? Mas vamos considerar a comunhão por um momento, ele respondeu. O que é estranho é que esses primeiros seguidores de Jesus não se reuniram para celebrar seus ensinamentos ou quão maravilhoso ele era. Eles se reuniam regularmente para ter uma refeição de celebração por uma razão. Lembrar que Jesus havia sido publicamente massacrado de uma maneira grotesca e humilhante. Pense nisso em termos modernos. Se um grupo de pessoas amasse John F. Kennedy, eles poderiam se encontrar regularmente para lembrar sua confrontação com a Rússia, sua promoção dos direitos civis e sua personalidade carismática. Mas eles não vão celebrar o fato de que Lee Harvey Oswald o assassinou. No entanto, isso é análogo ao que esses primeiros cristãos fizeram. Como você explica isso? Eu explico da seguinte maneira. Eles perceberam que o assassinato de Jesus era um passo necessário para uma vitória muito maior. Seu assassinato não foi a última palavra. A última palavra foi que ele havia conquistado a morte por todos nós ao ressuscitar dos mortos. Eles celebraram sua execução porque estavam convencidos de que o haviam visto vivo do túmulo. E quanto ao batismo, eu perguntei. A igreja primitiva adotou uma forma de batismo de sua educação judaica, chamada batismo de prosélito. Quando os gentios queriam assumir as leis de Moisés, os judeus batizavam esses gentios na autoridade do Deus de Israel. Mas no Novo Testamento, as pessoas eram batizadas em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o que significava que haviam elevado Jesus ao pleno status de Deus. Não só isso, mas o batismo era uma celebração da morte de Jesus, assim como a comunhão. Ao mergulhar na água, você está celebrando sua morte. E ao ser retirado da água, você está celebrando o fato de que Jesus foi ressuscitado para uma nova vida. Eu interrompi dizendo, você está assumindo que esses sacramentos não foram meramente adaptados das chamadas religiões mistéricas.
E por boas razões, respondeu Moreland. Primeiro, não há evidências concretas de que qualquer religião mistérica acreditasse na morte e ressurreição de Deus, até depois do período do Novo Testamento. Portanto, se houve algum empréstimo, eles pegaram emprestado do cristianismo. Em segundo lugar, a prática do batismo veio dos costumes judaicos, e os judeus eram muito contra permitir que ideias gentias ou gregas afetassem sua adoração. E em terceiro lugar, esses dois sacramentos podem ser datados da comunidade cristã mais antiga, cedo demais para que a influência de qualquer outra religião se infiltrasse em sua compreensão do que a morte de Jesus significava. Exibição 5. O surgimento da Igreja. Moreland iniciou este ponto final dizendo: quando uma grande mudança cultural ocorre, os historiadores sempre procuram eventos que possam explicá-la. Sim, isso faz sentido, eu disse. Ok, então vamos pensar sobre o início da Igreja cristã. Não há dúvida de que começou logo, após a morte de Jesus, e se espalhou tão rapidamente que, em um período de talvez 20 anos, já havia chegado ao palácio de César em Roma. Não só isso, mas esse movimento triunfou sobre uma série de ideologias concorrentes e, eventualmente, sobrecarregou todo o Império Romano. Agora, se você fosse um marciano olhando para o primeiro século, você acharia que o cristianismo, ou Império Romano, sobreviveria. Provavelmente você não apostaria seu dinheiro em um grupo desorganizado de pessoas cuja mensagem principal era que um carpinteiro crucificado de uma aldeia obscura havia triunfado sobre a morte. No entanto, foi tão bem sucedido que hoje nomeamos nossos filhos de Pedro e Paulo e nossos cães de César e Nero. Eu gosto da maneira como C.F.D. Muller, o estudioso do Novo Testamento de Cambridge, colocou isso. Se a existência dos nazarenos, um fenômeno indiscutivelmente atestado pelo Novo Testamento, rasga um grande buraco na história, um buraco do tamanho e forma da ressurreição, o que um historiador secular propõe para preenchê-lo? Embora este não tenha sido o ponto mais forte de Moreland, uma vez que outros movimentos religiosos também surgiram e se espalharam, a evidência circunstancial não depende apenas da força de um fato. Em vez disso, o peso cumulativo de vários fatos que juntos inclinam a balança em direção a uma conclusão. E para Moreland, a conclusão é clara. Olha, ele disse, se alguém quiser considerar isso como evidência circunstancial e chegar ao veredicto de que Jesus não ressuscitou dos mortos, tudo bem. Mas eles têm que oferecer uma explicação alternativa que seja plausível para todos os 5 desses fatos. Lembre-se, não há dúvida de que esses fatos são verdadeiros. O que está em questão é como explicá-los. E eu nunca vi uma explicação melhor do que a ressurreição. Eu, mentalmente, revivi a fita das evidências circunstanciais, a disposição dos discípulos de sofrer e até morrer pelo que vivenciaram, as vidas revolucionadas de céticos como Tiago e Saulo, as mudanças radicais nas estruturas sociais, valorizadas pelos judeus por séculos, a súbita aparição da comunhão e do batismo e o incrível surgimento e crescimento da Igreja. Dado todos os 5 fatos incontestáveis, eu tive que concordar com Moreland que a ressurreição, e apenas a ressurreição, faz sentido para todos eles. Nenhuma outra explicação chega perto, e isso é apenas a evidência indireta. Quando adicionei a prova contundente do túmulo vazio de Jesus e o testemunho convincente sobre suas aparições pós-ressurreição, o caso parecia conclusivo. Essa também foi a avaliação de Sir Lionel Luco, o brilhante e astuto advogado cujas impressionantes 245 absolvições consecutivas de assassinato lhe renderam um lugar no Guinness Book of World Records como o advogado mais bem-sucedido do mundo. Cavaleiro 2 vezes pela Rainha Elizabeth, este ex-juiz e diplomata submeteu os fatos históricos sobre a ressurreição à sua própria análise rigorosa por vários anos antes de declarar, eu digo inequivocamente, que a evidência da ressurreição de Jesus Cristo é tão esmagadora que obriga a aceitação como prova, o que não deixa absolutamente nenhuma margem para dúvida.
Mas espere, há mais. Nossa entrevista havia terminado. Moreland e eu estávamos conversando sobre futebol, enquanto eu desconectava meu gravador e começava a guardar minhas anotações. Embora eu estivesse um pouco apressado para pegar meu voo de volta para Chicago, ele disse algo que me fez parar. Há uma outra categoria de evidência, sobre a qual você não perguntou, ele comentou. Minha mente revisou nossa entrevista. Eu desisto, eu disse. O que é? É o encontro contínuo com o Cristo ressuscitado. Isso acontece em todo o mundo, em todas as culturas, com pessoas de todos os tipos de origens e personalidades, bem educadas e não, ricas e pobres, pensadores e sensíveis, homens e mulheres, ele disse. Todos eles testemunharão que, mais do que qualquer outra coisa em suas vidas, Jesus Cristo os mudou. Moreland se inclinou para a frente para enfatizar. Para mim, isso fornece a evidência final. Não a única evidência, mas a prova final que a mensagem de Jesus pode abrir a porta para um encontro direto com o Cristo ressuscitado. Eu assumo que você teve um encontro assim. Eu disse, fale-me sobre isso. Em 1968, eu era um estudante de química cínico na Universidade do Missouri. Quando fui confrontado com o fato de que, se eu examinasse as reivindicações de Jesus criticamente, mas com uma mente aberta, havia mais do que evidências suficientes para eu acreditar. Então, tinha um passo de fé na mesma direção que as evidências apontavam, recebendo Jesus como meu perdoador e líder. E comecei a me relacionar com ele, com o Cristo ressuscitado, de uma maneira muito real e contínua. Em 3 décadas, tive centenas de respostas específicas a orações. Tive coisas que aconteceram que, simplesmente, não podem ser explicadas por explicações naturais. E experimentei uma vida transformada, além de tudo que eu poderia imaginar. Mas eu protestei. As pessoas experimentam mudanças de vida em outras religiões cujos princípios contradizem o cristianismo. Não é perigoso basear uma decisão em experiências subjetivas? Eu perguntei. Deixe-me deixar 2 coisas claras, ele disse. Primeiro, não estou dizendo para confiar apenas na sua experiência. Estou dizendo para usar sua mente com calma e pesar as evidências. E então, deixe a experiência ser uma peça de evidência confirmadora. Segundo, o que essa evidência aponta é verdade, ou seja, se todas essas linhas de evidência realmente apontam para a ressurreição de Jesus, a evidência em si pede um teste experiencial. Defina isso, eu disse. O teste experiencial é que ele ainda está vivo e eu posso descobrir me relacionando com ele. Se você estivesse em um júri e ouvisse evidências suficientes para convencê-lo da culpa de alguém, não faria sentido parar antes do passo final de condená-lo e para as pessoas aceitarem a evidência da ressurreição de Jesus e não darem o passo final de testá-la experiencialmente. Seria perder de vista para onde a evidência está, em última análise, apontando. Então eu disse, se a evidência aponta fortemente nessa direção, é apenas racional e lógico segui-la para o reino experiencial. Ele acenou com a cabeça em aprovação. Isso está exatamente certo, ele disse. É a confirmação final da evidência. Na verdade, eu vou dizer isso. A evidência clama por um teste experiencial.